Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela e maravilhosa missão e vai enviando para mais e mais pessoas na terceira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma deles foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até uma alta montanha sobre a qual a cidade estava constituída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para os seus discípulos conterrâneos de Nazaré, Jesus não basta ser da parte do povo de Deus e ter a garantia da salvação. Mesmo quem não fosse desse povo, seria acolhido perfeitamente por Deus. Aqui fala, desse texto de hoje para nós, fala muito do acolhimento, né? Do acolhimento, quando diz que um profeta não é recebido em sua própria casa. E às vezes falta-nos mesmo essa aptidão de sabermos acolher, como nós, cristãos, católicos em especial, temos uma dificuldade em acolher com toda a sinceridade do coração. Às vezes eu fico assim pensando, às vezes você dá um aviso e, olha, eu não sei que poder tem as pessoas de não entenderem os avisos. Por exemplo, você diz para fazer isto, assim, 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 depois vem alguém e diz, mas padre, alguém disse o que o senhor disse, alguém disse o que o senhor disse, e não foi o que eu disse. Então, essa falta de atenção, de acolhimento, de transformar o que foi dito em coisas que não foram ditas. Aqui o texto deixa bem claro que o profeta não é bem recebido na sua pátria, porque as palavras que ele fala, embora sejam palavras de Deus, quem é daquela pátria, daquela cidade, não quer dar ouvidos. Hoje em dia nós temos as pessoas com o celular na mão na missa e a gente nunca sabe se está interagindo com a palavra de Deus ou se está interagindo com outras situações ou com outra pessoa. A gente nunca sabe. E aí é uma preocupação com o pouco caso de quem está pregando. E normalmente o profeta, né? Aquele sacerdote, o sacerdote que está na paróquia, ele torna-se esse profeta que as pessoas não estão dando mais ouvido, não querem mais ouvir, não querem dar mais atenção, e aí se dispersa facilmente. Como é difícil às vezes prender a atenção daquele que não quer.
porque a palavra do profeta não consegue atingir aqueles corações. Então hoje o texto quer nos mostrar que Jesus, ele quer fazer os milagres sim, ele quer fazer milagre em todos os lugares que ele passar, mas a rejeição impede com que o milagre aconteça. Aconteça na minha vida, na sua vida, a rejeição daquilo que é de Deus faz com que o milagre que Jesus quer oferecer não aconteça. Então, não que Jesus, repito, não que Jesus não queira fazer, que Jesus sempre quer, mas a nossa rejeição, nosso desdém para as coisas de Deus é um impedimento para que a coisa aconteça. E aí o texto vai nos encaminhando exatamente para essa experiência. E aí eu gosto muito dessa passagem, quando, embora as palavras que Jesus dizia não agradaram, e eu, por exemplo, eu já falei e vou repetir, quando eu estou pregando, eu não estou preocupado se as pessoas gostaram ou não, porque isso não pode ser o nosso foco. Nosso foco não é agradar nem desagradar. Nosso foco é fazer com que a palavra, que é de Deus, ela tenha um lugar, ela dê fruto, porque ela foi acolhida, né? Então, muitas vezes a palavra que foi dita, pregada, que chegou ao teu coração e não chegou tão bem no seu coração como você gostaria, mas não como, é, talvez não como você gostaria, mas como você precisaria ouvir aquela palavra. E a palavra foi dita, a palavra foi proclamada, mas você não deu atenção. E aí Jesus está mostrando aqui que ele não está preocupado se não agradou. A gente não pode ter, como pregador, a gente não pode ter essa preocupação se não agradamos aquele determinado público. Senão a gente perde o sentido da evangelização. Eu não estou evangelizando para a minha honra e para a minha glória. A evangelização é para a glória de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Não pode ser diferente. Então Jesus, eu gosto muito dessa passagem que Jesus diz assim, diz o texto para nós. E aí Jesus passou no meio deles e continuou o caminho. Qual é a intenção deles? Pegar Jesus, agarrar Jesus e jogar em precipício abaixo. Jesus, sem medo, passou pelo meio deles e não deu a menor confiança. Deve ser assim um bom pregador. Não dá confiança quando a palavra não foi atingida naquele coração como talvez você gostaria ou como ela gostaria. Pronto, anunciou, tá bom. Como vai chegar naquele coração não compete a mim, não compete ao pregador. Então, que nós tenhamos a força e a coragem de anunciar a palavra de Deus sem medo, sem temor, mas com o coração totalmente voltado para Deus, e que essa palavra e a palavra de Deus seja uma bússola para a nossa vida e nossa experiência com o Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidar do sacerdote, nosso instituto aconteça para a honra e glória de Deus, que São José, esposo de Maria, nos ajude a sermos fiéis à palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.